Olá, esta é a nossa segunda aula de leitura escuta. E hoje eu apresento para vocês uma literatura de cordel, que é deste autor, o Patativa do Assaré. Aqui, ó, Patativa do Assaré, o poeta da roça. A gente já viu na aula anterior de leitura o que caracteriza esse gênero, né? O que ele aborda, né? A gente viu que ele aborda sobre temas populares, né? Regional. E aqui, nessa aula de hoje, eu apresento o texto do Patativa do Assaré para a gente observar a forma como ele é apresentado, a linguagem que essa literatura apresenta, né? Vamos fazer a leitura para a gente observar esta linguagem. O poeta da roça. Sou fio das matas, cantor da mão grossa. Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro. Só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenhas, não faço papel de algum menestré ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola à percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o fio do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo e na roça, nas pobres paioças da serra ao sertão. Olha a linguagem apresentada neste poema, nesta literatura de cordel. Que linguagem foi essa utilizada? Vão pensando aí, vão refletindo. Bom, aqui nós temos um pouco sobre o autor, que é Patativa do Assaré. Não vou fazer a leitura com vocês, façam a leitura, né, para conhecer um pouco mais sobre esse autor, por que ele ganhou esse apelido, Patativa do Assaré, por que Patativa do Assaré. Então façam a leitura aí para entender melhor. O tema da nossa aula de hoje, o assunto da nossa aula de hoje é literatura de cordel, variação linguística. O objetivo de aprendizagem é reconhecer a variação linguística e respeitar o uso dela. Então, o que seria variação linguística? O que seria variação? Temos aqui, ó. Variação vem de quê? De variar, né? Está relacionado. É variar, né? De variedade, diversidade, variação linguística. E linguística está relacionada aqui, está aqui. A língua, né? Muito bem, a língua. Então, o que seria essa variação linguística? Vamos pensando aí, o que seria essa variação linguística? Qual é a nossa língua? E aqui nós vamos reconhecer na aula de hoje a variação linguística, e já começamos aqui com esta literatura de cordel, com este poema, já. Nós vamos reconhecendo aqui já uma dessas variações linguísticas e respeitar. Essa forma de falar aqui, essa linguagem, é errada? O que vocês acham dessa forma de falar? Existe um falar certo, uma linguagem certa? E na escrita? A forma como eu falo, eu escrevo. Quando eu digo sou o fio das matas, cantor da mão grossa. O que seria esse fio? Você entendeu aí o que é? O que seria esse cantor? Deu para vocês entenderem? Então, façam a leitura mais uma vez e vão entendendo essa linguagem, vão entendendo as palavras, né? E pensando sobre os questionamentos que foram dados, ok? E vamos pensando o que seria essa variação linguística. Por que essa variação linguística? Por que há essa variação linguística? Então, aqui o que a gente observa? Vamos entender um pouco sobre essa variação linguística. O que a gente observa aqui? Um mapa, né, do Brasil, que foi sendo aqui preenchido por quem? Por pessoas. Olha aqui, ó. O que isso quer dizer? O que vocês entenderam aqui? Que no nosso Brasil há uma variedade, né, de pessoas, uma diversidade de indivíduos, de pessoas. Cada pessoa tem seu falar, tem o seu modo de falar, o seu modo de vestir, né, o seu jeito de andar.
Mas aqui nós estamos querendo entender a variação linguística, a forma de falar, né? Nós vemos aqui no nosso país, nós temos 5 regiões, né? Mas vocês já perceberam essa variedade na língua, essa diversidade linguística de pessoas que falam diferente? Olhem para o slide anterior, para o texto, né? Aquela linguagem apresentada. Vocês já observaram pessoas que falam diferente na televisão, né? Por ser de região diferente, de municípios diferentes? Como é que a gente reconhece que o outro tem uma linguagem diferente? Como é que a gente reconhece? Então, por esse país ter essa diversidade de pessoas, a gente também tem essa diversidade linguística na língua, no jeito de falar. Então, o que seria essa variação linguística? As variantes ou variedades linguísticas são as ramificações, olha para onde eu estou apontando, naturais de uma língua, as quais se diferenciam da norma padrão em razão de vários fatores. Então o que a gente viu aqui? Ó? As variedades linguísticas são as ramificações naturais de uma língua. Então, aqui a nossa língua é o que? O português, né? O português. Só que tem várias ramificações. Pessoas que falam diferente, né? Dependendo da região. Como é que a gente reconhece isso? Como que a gente reconhece? E aí quando fala que as quais se diferenciam da norma padrão. Por que norma padrão? Porque existe, mesmo tendo esses vários modos de falar, essas variedades linguísticas, né? Essas diversas formas de usar a língua, nós temos uma norma padrão. Já pensou se nós não tivéssemos? Né? Todo mundo ia escrever do seu jeito. E nós sabemos que a gente não escreve como a gente fala. A gente viu no slide anterior lá, sou filho da mata, né? Lá é filho. Então, mesmo eu falando filho, ao invés de filho, eu tenho que, na hora que escrever, eu tenho que saber que a palavra é filho, né? Então, eu posso até ter uma linguagem, usar uma linguagem diferente, mas na hora da escrita eu preciso usar o quê? A norma padrão. E essas variações, né, da língua, que são as ramificações, elas se diferenciam em razão de vários fatores. Quais são esses fatores? As variações linguísticas diferenciam-se em 4 grupos. E aí nós temos a regional, a social, a histórica e a estilística. A regional, ela é definida pelo espaço ou pela região em que o falante vive ou que o falante mora. Quem é o falante? O indivíduo, a pessoa, né? Então, essa variedade regional, por exemplo, os falantes lá do sul, os indivíduos que moram no sul, eles têm uma linguagem diferente da nossa. E a gente reconhece isso pelo sotaque, né? O sotaque da pessoa. No Pará, as pessoas que moram no Pará, elas têm uma linguagem diferente, porque tem um sotaque diferente. Até mesmo aqui no Maranhão, nós temos pessoas que têm um sotaque diferente, dependendo do município, o pessoal ali mais da Baixada Maranhense. A social, aqui, ó, a social, ela é definida pelo grupo social em que o falante insere-se. E aí pode ser um grupo de jovens, né, de adolescentes, de intelectuais, de médicos, né? Então, essa social, ela é definida pelo grupo social em que o falante ou que o indivíduo está inserido. E aí a linguagem, como é que a gente vai reconhecer isso? Pela linguagem que eles usam. E aí nós temos a histórica, né? Essa histórica é definida pelo momento histórico. E a gente vai perceber em palavras que não são mais usadas, que já são arcaicas, né? E a estilística, né? A estilística é definida pela adequação que o falante faz de seu nível de linguagem à situação comunicativa e ao estilo do gênero textual. Então, é a forma como eu adequo essa minha linguagem. Então, dependendo de quem eu vou falar, por exemplo, se eu for falar como uma autoridade, eu faço uma adequação dessa minha linguagem àquela situação comunicativa. Tem que usar uma linguagem mais
culta, uma linguagem mais formal. Essa linguagem mais coloquial, informal, eu utilizo quando eu estou falando com os meus amigos, com os meus colegas, né? Então, é isso que quer dizer nessa estilística, é a adequação que eu faço, que o falante faz, né, do seu nível de linguagem à situação comunicativa. Então, dependendo de com quem eu estou conversando, eu vou adequar essa minha linguagem. Então, ela se diferencia aqui, essa variação linguística, nestes 4 grupos. Okay? E aqui nós temos um texto, uma outra literatura, né, numa linguagem que você vai observar. Essa linguagem é a mesma linguagem apresentada no outro texto, né, no texto anterior. Observe aqui, ó. Façam aí a leitura, né, do texto e façam essa comparação com o slide anterior, com o texto do slide anterior. E aí essa variação linguística, ela está presente, né, no nosso meio, né, das pessoas, porque nós temos pessoas que às vezes vêm de outros lugares, e aí a gente acaba reconhecendo isso nas pessoas, que é uma pessoa de fora, pela linguagem, pelo sotaque, é isso, né? Então prestem atenção na linguagem das pessoas, no linguajar, né? Como é que a gente reconhece isso? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido, né, um pouco sobre essas variações linguísticas, essa variedade da língua. Um abraço e até a próxima aula.